Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Começando mais uma semana, nada como começar esse primeiro dia útil da semana com esse livro ao nosso alcance, nos esclarecendo, nos ensinando. Agradecendo a todos vocês por essa interação, por estarmos juntos há tanto tempo. Agradecendo ao MAP, essa casa que, vislumbrando, há algum tempo atrás, vislumbrando essa nossa necessidade de estarmos em contato através das mídias, nos proporciona até o momento de termos esse contato, de termos essa troca de experiência, de ensino. E é com muita alegria, com muita gratidão que nós temos por todos vocês, por essa casa. E para iniciarmos o nosso estudo de mais essa segunda-feira, vamos realizar a nossa prece para iniciarmos os nossos trabalhos, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo, Mestre Jesus, por todo esse carinho, por toda essa dedicação que Tu nos concede. Agradecendo a esses amigos espirituais que coordenam, que se empenham para que possamos estar aqui, nesse momento de coração aberto, querendo e buscando esses ensinos, esses esclarecimentos, para que possamos galgar esse caminhar seguro, esse caminhar firme, sabendo distinguir, nos ensinando a distinguir o que podemos, o que devemos, o que nos é conveniente, o que temos que repelir. Agradecemos, Mestre, agradecemos, amigos espirituais, e pedimos, Mestre Jesus, que a Tua luz nos ilumine sempre, que essa luz nos ajude a abrirmos nossos olhos, para que possamos, primeiramente, sentir esses ensinamentos. E assim, Mestre, sentindo, a gente consegue apreendê-los e trazer para os nossos momentos do dia a dia. Esteja conosco, nos alimente, nos fortifique nessa nossa procura. Que assim seja. Graças a Deus. Então, para dar início, como sempre fazemos, antes do início do nosso estudo, o momento de reflexão que sempre colocamos para que possamos fazer essa reflexão juntos. E vai ser colocado na tela de vocês essa mensagem pequenininha e que diz: sempre é tempo. Se não é de colheita, é de plantio. E muitas das vezes é de colheita e juntos, plantio. Estamos sempre nesse ciclo, né, Célia? Plantando e colhendo ao mesmo tempo. Plantando e colhendo. É exatamente o que nós estamos fazendo agora. Agora nós estamos aqui plantando. E sempre vai ser assim. Tempo de colheita, tempo de plantio. A colheita, como a doutrina nos diz, em todos os momentos ela nos lembra dessa
dessa regra, plantar... Dessa lei, né? É uma lei, né? Plantar, a gente planta o que quiser. O plantio. Plantar, a gente planta o que quiser. Agora, colher, a gente vai ter que colher o que plantou. Eu não posso querer plantar, fazer o plantio de determinada coisa, e na hora de colher eu falei assim, não quero colher isso não, vou colher o que Nivaldo plantou, semeou. É uma lei física, né? Você imagine lá o agricultor que plantou tomate, e aí no final ele não queira colher o tomate. E a cebola? Não pode, não tem como, transgride a lei física, transgride a ciência. E é por isso que Kardec nos coloca a doutrina espírita como uma ciência. Porque se a gente plantar, nós vamos ter que colher. E não adianta eu querer plantar, por exemplo, para o meu filho. Eu o amo. Não tenho a menor dúvida disso. Mas o plantio vai ter que ser dele. Ele planta, porque ele é quem vai colher. Não adianta, eu não posso plantar para que ele colha. O que eu plantar, eu colho. O que eu semear, de acordo com a minha vontade, me é permitido. Mas também me vai ser obrigatório essa colheita. Então, a gente não pode esquecer, não deve esquecer isso. Sempre é tempo. Ou nós estamos colhendo, ou nós estamos plantando, ou nós estamos plantando e colhendo. Sempre. Plantando e colhendo. É isso aí. Sempre. Não vamos esquecer nunca disso, porque ali na frente, a gente não pode reclamar do que está colhendo. Porque fomos nós quem plantamos. Infelizmente, né, Célia, é o que mais nós fazemos. Reclamarmos do que estamos colhendo hoje. Só que a gente esquece de que se essa colheita, esse plantio não foi feito nesta vida, foi feito em outros. Então, é uma questão da gente parar e pensar. Se essa colheita hoje não está me agradando, de acordo com não é o que eu quero, então eu vou plantar diferente, porque para que eu possa colher também alguma coisa melhor. Eu planto melhor. O plantio, eu me empenho para fazer um plantio melhor, para que eu possa também ter uma colheita melhor. Então, só depende de nós, só depende da nossa potência, chamada vontade. Perfeitamente. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos na questão 735. Estamos na lei de destruição. E estamos falando, né, Célia, sobre a destruição necessária e a destruição abusiva. E aí, se há uma destruição necessária, então há. E na primeira pergunta que Allan Kardec faz, né, que é a 728, na lei de destruição, ele questiona se a destruição é uma lei da natureza. E eles nos respondem que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Né? Pois o que chamais de destruição é apenas uma transformação que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, a gente, muitas das vezes, Célia, fazemos essa ideia de destruição como catastrófica. E eles estão nos mostrando aqui, que tem um outro entendimento nessa lei de destruição, que é essa possibilidade de uma renovação. Exatamente. Né? Na questão 735, Célia, aonde nós vamos voltar hoje, eu vou voltar a 734, porque a 735 tem muito a ver com a 734. Na 734, Allan Kardec pergunta
que em seu estado atual, o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais. Quer dizer, hoje, de acordo com a nossa condição, nós teríamos uma condição ilimitada de destruição sobre os animais, que nós sabemos que são os seres abaixo do hominal. E eles nos respondem. Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso nunca constitui um direito. Então, há entre o homem e os animais, essa possibilidade do homem destruir os animais? Sim, mas eles nos dizem sempre dentro de um respeito, dentro de um direito, de uma necessidade de prover a nossa alimentação. É o nosso sustento. O nosso sustento. Na 735, nós vemos semana passada, né? Antes, Nivaldo, eu quero frisar essa última colocação da espiritualidade. O abuso jamais constituiu direito. Nenhum abuso que nós cometemos, e nós cometemos abusos em todos os dons que o nosso Pai nos concede, esse abuso jamais constituiu ou vai constituir um direito nosso. A gente precisa estar atento a isso. O abuso jamais vai nos ser um direito nosso. E esse abuso, Célia, é quando nós transgredimos ultrapassamos a nossa necessidade de prover a nossa alimentação. E a nossa segurança. E a gente faz isso a toda hora, infelizmente. Na 735, Allan Kardec vai perguntar assim: que se deve pensar da destruição que ultrapassa o limite das necessidades? Você veja que exatamente ele pede uma complementação da 734. Que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança. Da caça, por exemplo, quando só tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade. Quantas vezes nós falamos já disso aqui? No programa passado. Isso são tidos como caças esportivas. Troféus. Caça esportiva, né? Quem gosta, Nivaldo, quem pratica esse esporte, né, que é chamado... Esporte. Tem em suas casas aquelas cabeças embalsamadas, o marfim dos elefantes, aquilo é um troféu. Então, ultrapassa o direito da necessidade da alimentação, né? Então, o que se deve pensar desse fato, né, Célia? Então, eles vão nos responder. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Predominância da bestialidade. Da bestialidade. Vamos pensar nessa palavra. A gente transgride, né, muitas das vezes, Célia, o natural. Chegamos a esse estado de bestialidade. Qualquer destruição que ultrapasse os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Qualquer destruição que ultrapasse. Ou seja, passou do que a gente realmente temos a necessidade, no caso aqui, essa destruição dos animais para a nossa alimentação, então nós estamos fora da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades. Não é assim? A gente está cansado de ver aqueles leões que, após a sua refeição, pode passar uma manada ao lado deles. Eles não vão fazer nada, eles não vão, Célia. Olha, vamos matar alguns para deixar aqui armazenados. Eles não fazem isso. É só o necessário. É o necessário.
qualquer animal. O nosso animal doméstico, a gente pode Também. pôr a comida lá, ele vai comer o necessário. Ele não vai comer mais Se do que ele empanturrar, não precisa. vai. Né? Então, os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades. O homem, porém, que possui o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida. Pois então, cede aos maus instintos. Olha o plantio que nós falamos ainda há pouco e da colheita. Da colheita. Toda hora. Ou plantamos ou colhemos. Ou plantamos e colhemos ao mesmo tempo. Então, Célia, nós que somos os seres racionais do planeta, não agimos com bestialidade, como irracionais. Porque praticamos essas caças esportivas, matamos mais do que precisamos para a nossa alimentação. E quando a espiritualidade nos diz aqui, teremos, né, que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida. Isso aqui está, a espiritualidade está nos dizendo em relação à destruição. Mas isso se emprega em todos os momentos da nossa vida. Teremos que prestar contas de todo o abuso que cometemos. Isso aí é lei. Vamos ter que prestar contas disso. Isso aí, né, Célia? Essa atitude, esse comportamento, a gente pode imaginar que venha da onde? Do nosso egoísmo. Do nosso orgulho. Da nossa falsa necessidade, de uma falsa necessidade que a gente possui. Porque a gente não quer, nós já falamos aqui no excesso de consumo, né? É uma falsa necessidade. Porque muitas das vezes nós, se eu tiver se quebrar eu tenho que ter 2. Mas a gente tem 3, tem 4, tem 5, tem 10, tem 50. E aí essa falsa necessidade é um egoísmo que nós praticamos. E aí isso tudo, esse abuso da liberdade que nós temos, só faz alimentar a nossa materialidade. Sim. Quem é que abusa do direito? Quem é que abusa da liberdade de tomar conhecimento dos ensinamentos do nosso Pai? Não tem. Não tem esse abuso. Esse abuso não tem. Nós temos, sim, abusos das nossas sensações, das nossas paixões, da nossa materialidade, de ter. Ninguém tem abuso de ser. É essa diferença que nós temos que começar a pautar as nossas vidas. E aí a gente volta, Célia, da importância desse livro, porque são esses debates que fazem... Allan Kardec travou com os espíritos e que deixou registrado para nós. E que hoje nós podemos refletir em cima disso. Então a doutrina espírita é uma forma de se viver, é uma conduta, é um conjunto de leis, de normas que faz com que a gente saiba, aprenda a viver. Viver em sociedade, viver bem, dentro das leis de Deus. Aí vamos na 736. Kardec pergunta: especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? Nós falamos na questão anterior do abuso. Agora... Tem abuso para mais e tem abuso para menos. Tudo é abuso. Então, Kardec pergunta... Todo excesso, né, Célia, ele é permissivo. Kardec pergunta em especial
especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? E a espiritualidade nos responde: esse excesso, no tocante a um sentimento louvável, esse excesso, no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, e não destruir abusivamente esses seres inferiores, se torna abusivo e seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeiramente bondade. Ele não está agindo de coração puro. Né? Não, eu li lá, eu estudei lá no programa, né, no programa lá no MAP, no programa 162, está dizendo para não destruir. Destruir os animais excessivamente eu estou contrariando as leis de Deus, então nada, nenhum. O excesso também de zelo por manter eles também é um abuso. E é o que a espiritualidade nos diz: se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Célia, tudo tem que haver um equilíbrio. Um equilíbrio, é esse equilíbrio. Esse equilíbrio sempre é o que nós temos que procurar, pautar em todas as atitudes, em todos os gestos da nossa vida. Em todos os pontos. A alimentação, em todas as emoções aí que a Célia comentou, os nossos sentimentos, as nossas... Nós temos que buscar o equilíbrio. Porque se a gente agir, Célia, sempre com equilíbrio, nós vamos estar pautados dentro da lei de Deus. Nós vamos consumir só o que nós precisamos, nós vamos matar só aquela quantidade que a gente precisa, não vamos ter que fazer grandes estoques, nem muito menos agir dessa forma bestial de fazer essas caças esportivas matar por matar, destruir por prazer, por destruir por destruir. Porque esse equilíbrio, estudando, tendo esse, fazendo esse estudo nesse momento, a gente, o equilíbrio. A gente consegue equilibrar. O problema maior é manter esse equilíbrio. Alcançar esse equilíbrio, a gente alcança. Falando ainda sobre o consumo da carne dos animais, né, Célia? Nós já falamos sobre isso. E aqui, mais uma vez, eles colocam para nós essa permissão. Porque a nossa Constituição física ainda há. Eles nos dizem isso. Nós ainda precisamos do consumo da proteína animal. Dentro de um limite. Não é de um equilíbrio. Então, a gente precisa, em tudo, gente, em tudo. Não é só na alimentação, não. Vamos pensar, lá no início da pandemia, quando não podíamos sair, quando foi falado que não poderíamos, que iríamos ficar em casa. Foi uma corrida aos supermercados e comprar. Com equilíbrio, com bom senso, sem abuso, daria para todos. Você veja que no início, né, Célia, houve uma informação de consumo de papel higiênico e sumiram os papéis. Depois, do final, não se tinha nem justificativa para isso. Mas aquela informação que surge, todo mundo vai... se você souber, né, que vai faltar água no teu prédio, o que é que você faz? Armazena. Aí acaba mais rápido ainda. Quando, na verdade, você poderia passar por aquele
Economiza aqui, economiza ali. Poderia ter passado pelo conserto sem faltar água. Para ninguém. Mas acaba mais rápido do que deveria, porque todo mundo quer estocar. Todo mundo quer estocar. Então, e nós não pensamos, não é ninguém não, é nós. Nós não pensamos. Mas eu falei sobre essa situação, Célia, do consumo da carne, porque a gente sabe que hoje há uma corrente muito forte, né, Tem dos um debate vegetarianos, grande, dos vegetarianos e até dos veganos, né, que é uma classe assim mais radical ainda que o vegetariano. E que a gente, muitas das vezes, ficamos assim meio constrangidos com relação ao consumo da carne, a carne dos animais ainda. Mas vamos ter a nossa oportunidade no momento certo de dizermos, olha, a partir de tal, agora eu não quero mais, eu vou diminuir, eu não vou mais comer. Isso vai depender de cada um de vocês, de cada um de nós. Essa necessidade ou não. Nesse momento, a proteína animal ainda faz parte da nossa necessidade. E com isso a gente encerra, Célia, essa questão, a gente encerra esse tópico, né, da destruição necessária e a destruição abusiva. E agora a gente vai falar sobre flagelos destruidores. Perdão. Flagelos destruidores, Célia, a gente vai falar sobre os vulcões, os terremotos, os maremotos, os tsunamis, que mataram quanta gente por aí. Aqui no Brasil, nós tivemos aí as tragédias, Petrópolis, acho que Minas, né? Então, Brumadinho, exatamente. Nós vamos falar sobre isso. Foi o homem quem causou? Foi flagelos destruidores. O que tem por trás disso? Vamos estudar agora. Então, a primeira pergunta que Kardec faz sobre esse tópico aos espíritos é: com que objetivo Deus golpeia a humanidade através de flagelos destruidores? Minha pergunta está assim, com que fim... Finalidade. Com que fim com que fim fere Deus a humanidade? Olha só, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Falando em objetivo ou em finalidade, Kardec está querendo saber por que disso. Por que Deus permite? Por que Deus... Por quê? Para quê? Né? E aí eles vão nos responder. Será que tem algum objetivo nesses flagelos, nessas tragédias? Para fazê-la progredir mais rápido. Primeira fala que eles dizem. Para fazê-la progredir mais rápido. Quem? A humanidade. A humanidade é que vai progredir mais rápido. Lá na questão 728... a espiritualidade nos diz que a destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E aí agora, qual é o objetivo dessas grandes tragédias destruidoras? Para fazê-la, a humanidade, progredir mais rápido. E eles continuam. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Olha só, regeneração moral. A gente, muitas das vezes, a gente não entende, Célia, porque nós colocamos sempre a materialidade à frente. Nós colocamos a nossa visão, que é materialista, na frente da espiritual. E aqui eles já começaram a nos dizer que a preocupação é a regeneração moral dos espíritos. Não é a regeneração moral do corpo físico. Não é. Então já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Já foi dito isso. Que em cada nova existência sobem um novo degrau na escala do aperfeiçoamento. Em cada reencarnação que nós temos, nós avançamos um pouquinho. Por menor que seja esse avanço, mas é um avanço. Um degrauzinho a gente faz. Célia, uma vez eu ouvi
que mesmo naquela encarnação, que foi uma tragédia total, nada aparentemente poderia se aproveitar. Se a gente pegar um grande criminoso desse que a gente tem a notícia e imaginar, essa encarnação não serviu para nada? Serviu. Nenhuma encarnação é 100% falha. Nenhuma. Numa encarnação dessa, Célia, pelo menos ele vai aprender que aquelas atitudes ele não pode repetir. Mas ele vai aprender. Ele vai. Então, continuando aqui, é preciso ver o objetivo para apreciar-lhes os resultados. Então, a gente não vê o objetivo. Não. A gente vê a tragédia, mas a gente fica preso no fato material. A gente não transcende para ver, a gente não tem condições ainda, né, de entender, apreciar os resultados lá na frente, espirituais. Apenas do vosso ponto de vista pessoal é que vos avalieis. Nós avaliamos só do nosso ponto de vista pessoal, material, destruição. E por causa do prejuízo que vos causam. Nós fomos presos nesse prejuízo. Poxa, mas destruiu a casa, matou vidas. Você tem que comprar vidas tudo de novo. Físicas. Vidas físicas foram destruídas, não o espírito. Vós os chamais de flagelos. Devido a isso, né? Porque a gente vê a destruição do corpo, das coisas. Mas essas perturbações são frequentemente necessárias para que uma melhor ordem de coisas possa, mais importante, acontecer. Em alguns anos, realiza-se o que teria exigido muitos séculos. Então, olha só, essas destruições, essas catástrofes, esses tsunamis, como nós falamos aqui, muitas das vezes não, sempre, eles vão causar um avanço naquele espírito muito maior. E a nossa preocupação normalmente fica fixado no prejuízo material, no prejuízo humano do ponto de vista do corpo corporal. O que nós temos que tirar dessa lei de destruição é que tudo nós já estudamos, nós já falamos inúmeras vezes sobre isso. A doutrina espírita fala a todo momento. Nada que o nosso Pai faz consciente é inútil. Tudo tem uma razão de ser e essa razão é de benefício para todos nós. É de benefício geral. E aí ele nos diz, só frisando mais uma vez, né, Célia, que o avanço que nós conseguimos nesses flagelos são equivalentes a vários séculos. Espiritual. Não estamos falando aqui do corpo físico nem material, mas a evolução que aquele espírito, aquele corpo, aquele espírito passou naquele flagelo, ele vai fazer com que ele avance vários séculos de reencarnação. E ele manda aí na 744. Mas é uma que a gente ainda vai ler. Que a gente vai fazer, né? A 744, só para a gente adiantar, fala de guerras. E a 744 pergunta assim: qual o objetivo da providência tornando a guerra necessária? Porque nós vamos estudar sobre a guerra. A guerra é necessária. E aí eles dizem a liberdade e o progresso. É através da guerra que se consegue a liberdade e o progresso. Nós vamos chegar lá. Aí nós vamos na 738. E Kardec fala: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios
que não os flagelos destruidores. Mas tinha, Kardec está perguntando, mas tinha que ser através desses flagelos? Precisava morrer tanta gente lá naquelas enchentes, destruir tantas coisas. Não podia ser diferente? Alguma outra coisa? E a espiritualidade nos responde. Pode. Ele pergunta, né? Para conseguir a melhoria da humanidade. Não podia, Deus? Aí a espiritualidade nos responde. Pode. E os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento. Então, podia Deus? Podia, e faz. E faz, e continua fazendo, continua nos mostrando que esses flagelos podem ser evitados. E a gente tem, e eles dizem, né, que todos os dias a gente tem essa possibilidade de evitar, de nos transformarmos, né? E aí eles continuam, porque eles nos dizem, né? Pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Aí eles complementam. O homem, porém, todavia, contudo, o homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então não tem... É um recurso utilizado por Deus? Sim. Depois de tanto ele oferece que nós temos, que eles nos dizem que diariamente nós temos as oportunidades da nossa transformação. E chega uma hora que Deus age, acelerando em alguns séculos essa transformação, essa mudança. E aí a 738 tem a letra A. Kardec pergunta, mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Kardec perguntando. Será que morre todo mundo? Vamos pensar no tsunami. Célia, vamos pensar. Eu lembrei agora do acontecido na Boate Kiss. Boate Kiss. Aqui no Brasil, lá no Sul, que tem aí alguns anos, que morreram 200, 300 jovens. Será que morreu jovem ali inocente? É o que Kardec está perguntando aqui, né? Então, nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Ele está perguntando. Será justo isso? E eles nos respondem. Aí, esses amigos espirituais nos respondem. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Então, durante o tempo que nós estamos aqui encarnados, tudo em nós se refere ao nosso corpo. E as nossas coisas. Se refere às nossas coisas materiais. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Depois da morte muda tudo. Muda tudo. Porque a gente já disse, nós não levamos nada. E aí como é que vai fazer? Vai mudar todos os nossos conceitos que nós temos hoje, do que importa, do que realmente é interessante para nós, depois da morte muda. Vai mudar assim, no estalar de dedo? Célia, não. A importância que nós damos hoje às nossas coisas, nosso carro, nossa conta bancária, vai continuar? Será que o espírito vai continuar dando a importância a isso? Não, ele não tem mais acesso. Não tem mais acesso. Acabou. É outro modelo de vida. Assim que ele tomar
assim que ele adquirir esse equilíbrio vai pensar necessário, de outra maneira. ele vai pensar de outra maneira. A visão dele vai ser direcionada por um lado muito contrário aos bens que ele tinha aqui. E continua a espiritualidade. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século, 100 anos. Olha só, hein? Isso é Um muito importante. século no vosso mundo não passa de um relâmpago na Sério, quem eternidade. já viu aquele relâmpago são segundos. Ele rasga o céu, pum, acabou. Então, um século para a espiritualidade um século para nós são segundos para a espiritualidade. Eternidade. Daí a gente viver 80, 90 Então, anos. essa medida do tempo é diferente. Esse entendimento do tempo é diferente de nós encarnados para nós quando estivermos no plano espiritual como espíritos. Nós vamos ter a percepção diferente. O tempo para o espírito passa muito mais rápido que o nosso tempo aqui, encarnado. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. A gente sabe que aqui nós estamos de passagem. Estamos um período aqui. Que o nosso mundo real é o mundo espiritual. A nossa vida verdadeira não é essa. Já falamos aqui, né, Célia? Ninguém conhece alguém com 200 anos. Todos nós vamos ter que retornar. Então, a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Continua a resposta dos espíritos. Esses, os filhos de Deus, e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces, com que eles aparecem no mundo. Então, os corpos, esses corpos que nós possuímos, esses corpos, são disfarces. Para como espírito, para abrigar esse espírito. Essa alma, esse espírito. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Essa comparação é perfeita. Né? Perfeita. Então, esse soldado que sai da guerra com seu uniforme todo roto, rasgado, sujo, é com o uniforme que o general vai se preocupar ou é com o soldado? Mesma coisa é o nosso pai. Esse disfarce... Com o nosso corpo ou com o nosso espírito? A nossa essência. Então, essa pergunta de Kardec, mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Infelizmente, ai, gente, já o está na hora. Está aqui vibrante, mas está dando a nossa hora. Nós vamos ter que interromper e retornaremos na próxima semana e vamos fazer uma recapitulação
dessa Essa questão é muito importante e vamos, evidentemente, ler o item B ainda. Ainda tem o item ainda B. Tem o item B. Então, meus irmãos, dado o adiantado da hora, vamos aqui nos despedir de vocês, fazendo a nossa prece, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, a todos os espíritos amigos, a essa equipe espiritual que são os coordenadores desse estudo, pedindo que eles nos iluminem, nos protejam, nos guiem e que nos proporcionem a todos nós, a todos vocês que estejam aí do outro lado, nos acompanhando, uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, de muito entendimento. E que a gente possa sempre colocar em prática tudo isso que estamos aprendendo aqui nas nossas vidas com os nossos irmãos de caminhada. Paz para todos. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.